Sua vida. Gênesis capítulo 42, a partir do versículo 1. Sabendo Jacó de que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tendo ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-os deles, para que possamos viver e não venhamos a morrer. Então desceram 10 irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou na companhia dos seus irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porém havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Ele era quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto diante da terra perante ele. Vendo José os seus irmãos, reconhecendo-os, porém, não lhe deu a conhecer, não se fez conhecido. Pode ser também. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José respondeu aos seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vós sois espiãos, viestes aqui para ver os fracassos da terra. E responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos os filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, e os teus servos não são espiãos. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver a fraqueza da terra. E eles responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo homem de Canaã, mas o mais novo está hoje com o nosso pai, porém o outro já não existe mais, ou já morreu. Então lhes falou José: é como vos disse, sois espiãos. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis, se primeiro não venham com o vosso irmão mais novo. Enviai, pois, dentre vós alguém para que traga o vosso irmão, e assim ficareis detidos, para que sejam provados as vossas palavras, ou provadas se são verdadeiras aquilo que vocês estão falando, ou se não, pela vida de Faraó sois espiãos. E os meteu junto em uma prisão por 3 dias. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero estar orando por você. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, Pai, nesta noite, diante da Tua presença. Muito obrigado por cada vida, Pai, que decidiu e escolheu receber da parte do Senhor. E nós sabemos que nada é sobre nós, tudo é sobre Ti, tudo é sobre a Tua glória, sobre a Tua presença. E eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para realizar um processo de cura interior e também exterior. Seja glorificado e use a minha vida e a do Fernandinho, em nome de Jesus. Se você crê, diga aleluia e aplauda mais uma vez a Jesus. Se é para o Senhor, pode ser mais forte, aleluia. Meus amores, todos nós vivemos processos, desde os processos de vida até os processos interiores, e dos processos também de cura. Quando nós entramos em um processo de tratamento físico, nós precisamos tomar uma medicação, precisamos de um acompanhamento médico. Do mesmo jeito acontece com os processos de curas que nós vivemos no nosso interior. E eu sei que muitas vezes nós gostaríamos de que as coisas acontecessem de uma maneira mais rápida, porque nós queremos ver o sonho se cumprindo, a promessa se cumprindo. Só que muitas vezes, meu querido pastor, leva tempo. E nós não conseguimos, ao longo desse tempo, não é nos firmarmos, mas é conservarmos a mesma fé e a mesma, eu acredito que o mesmo ânimo, a mesma atitude do princípio de que nós declarávamos: eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai realizar. Existe algum momento na nossa vida que nós esmorecemos e o nosso coração tende a enfraquecer, exatamente porque a esperança adiada, ela adoece o coração. É interessante que quando José ele foi jogado numa cova,
inventaram os seus irmãos uma mentira para o seu pai, dizendo que ele havia sido morto pelas bestas feras do campo, e levaram até o seu pai a túnica de cores que ele preparou para José, manchada com o sangue de animal, dizendo que era o sangue de José. Ele tinha 17 anos, processos desde a casa de Potifar, desde as prisões, das humilhações, até o dia que ele foi lembrado por ser um homem que Deus usava para revelar sonhos. Ele se apresentou a Faraó aos 30 anos. Então foram 13 anos em um tempo de tratamento, em um tempo de espera, em um tempo que Deus iria estabelecer o sonho primário que ele teve, de que ele estaria em uma posição de governo, e que os seus irmãos, ele viu isso, se dobravam diante dele. Mas é interessante que quando ele se apresenta a Faraó, ele é ali colocado como governador do Egito, pela sua confiança e pelo seu discernimento, exatamente mostrando a Faraó que o sonho dele se tratava de 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Então, ao ser estabelecido, considerando 7 anos de fartura, José foi para 37 anos. Então, de 17 para 37, nós temos 20 anos, certo? Então veja o tempo, e daí por diante começa o tempo da escassez. Nas terras de Canaã, estava lá Jacó e os seus 11 filhos. Jacó não tinha superado ainda o trauma da perda aos olhos dele, de Jacó. É tanto que ele só tinha, de José aliás, é tanto que Jacó só tinha José e Benjamim. E ele preserva o irmão ali de José, para que não acontecesse com ele nenhum desastre, como aconteceu com o seu filho, porque ambos eram filhos de Raquel, a mulher que ele amava. E é interessante que ele fala para os seus outros filhos, os 10, os filhos ali de Lia: por que vocês estão aí parados? Eu fiquei sabendo que há comida no Egito, eu fiquei sabendo que os povos estão migrando para lá, então vão até lá, comprem comida para que não possamos morrer de fome. E de repente, os 10 irmãos, por comando do pai, eles vão até o Egito, quando José era o governador e era aquele que tinha todo o controle da comida que era vendida e daquela que estava armazenada. No momento que José viu, após 20 anos, os seus irmãos, ele olhando, eu estou colocando aqui no começo da seca, mas vamos colocar, meu pastor, que ainda havia armazenamento e mais um ano de seca se deu, até que eles decidiram ir até o Egito. Vamos colocar aproximadamente 38 anos que José tinha, e vamos colocar aproximadamente 21 anos depois que ele encontrou os seus irmãos. Então, no momento que ele encontra os seus irmãos, na hora, ele reconhece os seus irmãos, porém os seus irmãos não o reconhecem. Jamais os seus irmãos imaginariam que José poderia estar onde ele estava. Na hora que ele viu os seus irmãos, não pensem vocês que a palavra do fim do livro, que diz que José cuidaria dos seus irmãos, que Deus transformou a maldição em bênção, já estava interiorizada no coração de José. Ele ainda estava em um processo de cura interior. É tanto que quando ele vê os seus irmãos, ele cria uma estratégia, porque ele queria ver toda a sua família. Ele queria saber como estava o seu pai, como estava o seu irmão mais novo. E naquela hora, diz a palavra que ele chega para os seus irmãos, mesmo os reconhecendo, e ele fala com aspereza: quem são vocês? Ele sabia que todos estavam migrando para o Egito atrás de mantimento, mas ele é duro com os seus irmãos. Quem são vocês? Vocês são espias? Não, não somos, José. E se prostraram diante dele. Não somos, meu Senhor, todos nós somos filhos do mesmo pai. Ele teve 12, o mais novo ficou em casa, só que o outro já não existe mais, veio a morrer. E de repente alguém fala com a pessoa que está viva, que é governador do Egito, só que todos os irmãos responsáveis por ali intermediar na mente deles a morte de José, falam para o próprio José vivo: aquele que existia já não existe mais. Imagine quão difícil foi para José digerir essas palavras. Um processo de cura interior não é fácil. Nós lutamos contra o nosso eu, contra as nossas feridas, contra as nossas mágoas, contra aquilo que fizeram contra nós. Às vezes você pensa que você está curado, quando de repente você vem
e vive uma experiência que aflora aquilo que já aconteceu com você, que é um start, e você começa a se encontrar revendo aquilo que você já passou, aquilo que você já enfrentou, e você começa a ativar as memórias e dói novamente. Aí você clama ao Senhor: meu Deus, aquela pessoa que me enganou, meu Deus, aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa, Deus, que estava comigo e eu não esperava que ela fosse fazer isso comigo, e vem tantas coisas à sua memória. Só que José, ele não agiu de maneira precipitada, mas ele foi duro, ele foi incisivo naquela hora. Ele diz: vocês são espias. Ele não amoleceu para os seus irmãos. Nós não somos, nós somos servos e somos filhos do mesmo homem. Só viemos aqui da terra de Canaã porque soubemos que aqui tem alimento. E naquela hora ele disse, José, para os seus irmãos: para que eu saiba, e pela vida de Faraó, de que as palavras de vocês são verdadeiras, eu vou manter alguns aqui encarcerados e presos, e outros irão buscar o irmão mais novo de vocês, e vocês fazendo isso, eu vou entender que vocês estão falando a verdade. Naquele momento não se tratava de uma vingança, se tratava de um processo de cura e de restauração. Ele queria ver o seu irmão e ele queria ver o seu pai. E no momento que os seus irmãos chegaram para ele, ele não aliviou, mas também ele não se precipitou em fazer nenhum mal aos seus irmãos. Entendam a verdade: para que a cura de Deus seja plena nas nossas vidas, o primeiro princípio é: não haja por meio da precipitação. Você pode estar chateado, você pode estar indignado e até ter motivos para isso, e dizer: eu sei que eu estou certo, porque o que fizeram comigo eu não merecia, eu não precisava ter passado por aquilo que eu passei, em meio àquilo que eu fiz, porque eu não fiz nada. Mas mesmo assim, seja posicionado, mas não seja impulsivo. O que é ser posicionado? É saber quem você é em Deus e quem é Deus através de você. É saber o marido que você é, saber a esposa que você é, o profissional que você é, o cristão que você é. Você sabe o que plantou na vida de pessoas, se elas querem reconhecer ou não, é entre elas e Deus. Você sabe o que tem feito, se as pessoas enxergarem ou não, é entre elas e Deus. Você não precisa ser reconhecido em primeiro lugar na terra, você precisa ser reconhecido nos céus, porque quando Deus falou sobre Jó, ele olhou para Satanás e disse: tem visto o meu servo Jó, que anda retamente sobre a terra e tem se desviado do mal? Do que adianta os aplausos da terra e você não ser reconhecido nos céus? Nos céus, até os demônios que se apresentavam naquela época sabiam do caráter, da idoneidade ali, do caráter íntegro de Jó em relação ao Senhor. Então não se preocupe, porque se a terra não te respalda, Deus te respaldará. Uma coisa é verdadeira: vão ter que reconhecer que Deus é Deus na sua vida, porque o inexplicável é que na alegria você está bem, na tristeza Deus te faz estar bem. Vivendo milagres você é fiel, sem milagres você é fiel. Na prisão Deus é contigo, na cadeia Deus é contigo, mas no lugar de honra Ele também é contigo. Quantos creem que fazem parte da geração de José? Diga aleluia e aplauda lindamente ao Cordeiro. Leva-na sobre e anda lá, Manaches. Então naquele momento ele mandou prender os seus irmãos, e ele esperou que os outros viessem com seu irmão mais novo. Segundo princípio: não prenda as emoções, mas prenda aquilo que está à sua volta, até que você receba de Deus um plano B. Dê o primeiro passo. Qual foi a primeira direção? Se vocês falam a verdade, os irmãos de José, o que foi que eles fizeram com Jacó? O que foi? Contaram uma mentira. Foi ou não foi, pastor? A mentira de que José foi morto pelas bestas feras. Agora chega José, como homem de Deus, ele foi incisivo, ele foi áspero e queria prová-los na verdade. Eu quero ver se eles mudaram, eu quero ver se eles vão ser verdadeiros agora.
porque Deus sabe como provar, e Deus estava curando José, mas ao mesmo tempo usando José para provar o caráter dos seus irmãos, porque se um dia trouxeram sofrimento por meio da mentira, Deus queria trazer provisão por meio da verdade. Vocês só terão mantimentos, vocês só farão alguma coisa, porque vocês vieram para espiar fraquezas da terra. Não foi isso não. Então provem isso, fiquem aqui presos, detidos por 3 dias, e esse é o prazo que eu quero que tragam o filho mais novo de Jacó. Entenda uma coisa, Deus te coloca em uma posição de autoridade, não tem pressa, mas esse princípio se cumpre em um processo de cura. Na hora do vamos ver, Deus mostra o que é verdade, o que é mentira, quem é quem. Pare de querer se justificar, pare de querer se explicar, os seus frutos vão provar quem é Deus em você e quem é você em Deus. Muitas vezes a gente fica se desgastando, meu Deus, eu tenho que estar me justificando, tenho que estar provando. Entenda que você tem juiz, tem advogado, o Senhor te conhece, os frutos de Deus através de você te respaldarão. Se você crê nisso, diga aleluia. Leva na xerianda lamará. Tem uma hora que nós temos que prender a mentira para que a verdade saia. Porque Deus transformou a maldição em bênção. Mas aquela família foi afetada pela mentira. E no momento que eles ficaram presos, foi para que a verdade aparecesse. Tem hora que Deus prende a mentira para que a verdade venha à tona. Diga para o seu irmão, Deus está prendendo a mentira. Se falaram de você, diga, Deus está prendendo a mentira e Ele vai revelar a verdade. Quem se permitir se aproximar de você, vai saber quem é você em Deus. Ela está fracassada. Por quê? Porque trabalha e não está ganhando nada. Ele está fracassado. Por quê? Porque faz de tudo e continua na pindaíba. Quem essa pessoa pensa que é para te apontar? Se Deus tem cuidado de você, se você não caminha com o Senhor pelo que Ele pode te dar, mas acima de tudo pelo que Ele é. Então entenda uma verdade nesta noite: Deus está prendendo a mentira para trazer à tona a verdade. Amém. E é interessante que naquele momento José disse: tragam o filho mais moço, e só assim vocês serão soltos. Só que há um detalhe: José viu todo aquele processo como sendo um processo de restauração. A partir do momento que os seus irmãos chegaram no palácio, ele prendia alguns e só deixava livre aqueles que iam buscar o seu irmão. Do mesmo jeito, quando o seu irmão chegou, ele não se fez conhecido e ele os abraçou. E mais uma vez ele não deixou todos irem embora. Ele disse: agora tragam o pai de vocês. O que eu estou querendo dizer a você é: se a oportunidade apareceu e Deus está tratando, agarre ela, não deixe ela ir embora. José disse: uns vão para buscar, mas outros ficam. Se Deus está dizendo: eu estou trazendo a cura para a sua família, pega essa cura, tranca no quarto da fé do seu coração e tome posse. Se Deus está dizendo que vai alcançar a sua família, então tome posse dessa palavra e diga: eu não vou abrir mão. Eu posso ouvir coisas contrárias, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. O salmista Davi, em dias de batalha, ele disse: Senhor, Tu és a minha força, o meu escudo, o meu libertador. O Senhor põe em fuga os meus inimigos. Por isso eu te exalto, para que todos saibam que Tu és Deus exaltado entre as nações e em toda a terra. E o salmo conclui dizendo: o Deus que me adestrou para o combate fortaleceu as minhas mãos, a Ele eu louvarei. Aleluia! Eita, Deus tremendo! Aplauda o Rei da Glória. Deixa eu falar o de Deus aqui para você. Assim como José, ele aproveitou a oportunidade quando os seus irmãos vieram até ele,
e não deixou que todos fossem embora, apenas aqueles que iriam buscar o seu irmão mais novo e o seu pai. Se Deus hoje está permitindo que você tenha uma oportunidade de restituição e de restauração na sua vida e na sua família, não abra mão da oportunidade que Deus está te dando. Ela é única, ela é singular, ela pode não voltar mais. Eu profetizo em nome de Jesus que o Deus que exaltou a José, Ele exalta também a sua vida. O Deus que levantou a José, Ele levanta também a tua história. E Ele é o Deus que sabe o tempo certo para agir e para realizar tudo em todos. O tempo pode passar, podem vir 15 anos, 20 anos, 30 anos, mas Deus será fiel para cumprir com a sua promessa. Assim como José, quando Deus manda algo para você, guarde, tranque e não abra mão até que todos aqueles que você ama estejam juntos ao teu lado, celebrando e vivendo o melhor de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Então, de repente, Ele prende todos. Tem pessoas que deixam a oportunidade passar. Por isso que, deixa eu te dar uma estratégia aqui. Quando você vê que Deus está restaurando uma área da sua vida, não dê muito alimento àquela pessoa não, porque ela pode se fartar e ficar nauseada. Se Ele entregasse o que os seus irmãos queriam, eles voltariam para Canaã sem viver um tempo de restauração. E a comida que Deus tinha para aquela família era muito mais do que física, era uma comida de restituição espiritual. Após 21 anos, Deus não se limita ao cronos, ao tempo. Ele é o Deus que opera ontem, hoje e eternamente. Eu não sei por quanto tempo você vem orando pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus negócios, por uma vida financeira que não rompe, mas eu profetizo nesta noite que Deus está indo ao encontro. Ele está restituindo todas as coisas. É só você esperar, porque o tempo e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Você crê nisso? Diga aleluia! Primeiro vem os irmãos, os 10. Depois vem o irmão mais novo. Depois vem o pai. Para fechar, Deus é um Deus processual. Se vier tudo de uma vez, talvez você nem tenha estrutura para isso. Mas quando Deus ele começa uma boa obra, Ele começa na segunda, na terça Ele dá continuidade. Ele começa em 2024, 2025 Ele tem mais. Passa ano, passa política, passam as eleições, mas o Senhor, diz a palavra, o seu governo é eterno, de geração em geração. Nunca se viu, nunca se percebeu, nem com ouvido se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Um Deus que está sempre atento. Ele tem mãos e apalpa, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem olhos e vê, Ele tem nariz e Ele cheira. Deus está vendo o clamor da sua igreja e do teu coração. Se você crê nisso, diga aleluia. Você está no processo com Deus. Deus está trazendo. Primeiro vem os 10, depois vem o restante. E se ainda não chegou ninguém, Deus está preparando para que um por um, do que você tem saudade hoje, qual é a lacuna? Muita gente vê hoje por morto e por morta, não fisicamente, quebrou financeiramente, está morta, casamento está falido, a família está falida, está destruída, está doente, está cheio de ansiedade e depressão. E todos verão lá na frente que Deus é Deus para ressuscitar dos mortos. Todos verão lá na frente que o José dessa geração passou pelas piores condições, circunstâncias e situações, mas Deus o colocou no lugar de honra. Seja estratégico, não abra mão daquilo que Deus está fazendo. Ele está fazendo por meio de um processo. Calma! Fala para o seu irmão, diga: tem calma, meu irmão. Diga: Deus está agindo. Irmã, deixa eu dizer uma coisa para você, você de preto. Deus está curando uma mulher da sua família,
mais velha que você, e Deus está dizendo que vai te exaltar. Essa mulher está com enfermidade, você tem sofrido por causa dela, porque você ama ela. Mas eu digo uma coisa para você, eu nunca conversei com você, aí deste ano Deus vai estar gerando uma reviravolta na sua família. Deus está contemplando o teu coração. Quem é essa mulher, minha irmã? Minha mãe, depressão. Deus está curando e visitando a sua mãe agora, porque Deus está contemplando o teu coração. Eu não te conheço, nunca conversei com você, mas o Senhor me revelou. Então receba de Deus cura. A sua mãe está bem, mas você está no UTI espiritual. Você precisa estar bem, para que outros possam fluir à sua volta. Receba de Deus hoje o galardão que você e a sua família precisa. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está restituindo a sua vida financeira. Você foi vítima de muitas pessoas que te deixaram covardemente no meio do caminho, mas assim diz o Senhor: eu te dei um livramento. Em 2023 eu tirei pessoas que não deveriam estar contigo, porque eu te amo e eu estarei te respaldando. Aguarde, porque ainda este ano eu vou te fazer andar nos lugares altos, e não fechará 2024 sem que você testemunhe do meu poder e da minha glória, diz o Senhor. Se você crê que Deus é o Deus que fala, diga aleluia e aplauda lindamente o seu nome. Eita, Deus tremendo. Irmã, você que está aqui de casado, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse sentimento depressivo, esse sentimento de morte, existe um demônio tentando rondar a sua família, que se chama depressão e também sentimento suicida. Mas assim diz o Senhor, através da sua vida hoje eu estou quebrando. Eu estou trazendo de volta os seus. E outra coisa, Satanás tem te culpado por uma culpa que você não tem, e você tem carregado isso nas suas costas. Receba de Deus hoje essa cura interior, pelo poder do nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Deixa eu colocar o de Deus, meu irmão. Faz assim com sua mão. Você aqui, faz assim. Deus está curando a tua coluna, a tua lombar hoje. Deus está curando a tua estrutura óssea. E assim diz o Senhor: eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho visto o que você tem passado, mas o tempo de humilhação chegou ao fim. Receba cura pelo meu poder, diz o Senhor, nesta noite. Minha irmã, você aqui de blusa listrada, sim. Deus está colocando as suas taxas no devido lugar. Os hormônios estão alterados, e a pressão também está desregular. Tem hora que você pensa que você vai morrer. Você tem às vezes taquicardia, até falta de fôlego. Você diz: Deus, sopre sobre as minhas narinas. Essas dores de cabeça são patológicas, mas são reflexos de uma grande batalha espiritual e emocional. Nesse último mês o que você passou não foi brincadeira, e você tentou poupar muita gente, para que as pessoas que você ama não sofressem juntamente com você. Mas o Senhor diz: eu te vi no profundo, no oculto e no secreto, e hoje eu estou enxugando dos seus olhos toda lágrima. E a prova disso é que aquilo que Satanás levantou contra a sua vida nessa segunda e nessa terça, para lhe angustiar e lhe entristecer, Deus está desbaratando todo o laço do inferno e está restituindo a alegria dele na sua vida. Receba. A senhora crê nisso? É Deus que está falando. Então, em nome de Jesus, levante a sua cabeça. A senhora não é cauda, a senhora é cabeça, e Deus há de honrar a tua fé. Você crê nisso nessa noite, meu lindão? Você tem um chamado de Deus muito grande. Desde o ventre o Senhor te separou. Você teve um livramento de Deus, de um acidente que poderia ter tirado a sua vida. A sua gestação já não foi fácil, mas o Senhor disse: Ele é meu, e Ele é separado para a minha glória. E assim diz o Senhor:
estarei tirando pessoas que não contribuem com você, que não cooperam com você, e estarei te apresentando os meus amigos. Eu estou limpando os teus caminhos, porque você será um homem bem sucedido e um dos maiores empresários. Do nada eu farei tudo. Eu estou gerando uma cura interior. Do pouco eu tornarei muito. Você será um homem generoso, e Deus tem primícias dos céus para colocar nas suas mãos. Por isso que você enfrentou tanta batalha emocional de 15 dias para cá, porque o inimigo sondava sobre essa palavra que Deus ia compartilhar com você hoje. Receba de Deus nesta noite. Se você crê que Deus é o Deus que fala, aplauda lindamente o seu nome. Oh!